Olá, chegamos. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos a partir de agora então com os nossos destaques do dia. O Bolsa Família e o Auxílio Gás de fevereiro começam a ser pagos nesta segunda-feira. Novo golpe, frauda cartão de crédito nas compras por aproximação. Câncer de pâncreas entra para a lista dos que mais matam no Brasil. Mortes causadas pelo terremoto na Turquia e na Síria ultrapassam as 37 mil. E a Organização Mundial da Saúde estima que o número ainda pode aumentar. Além disso, a ONU chama a atenção para a grande quantidade de sobreviventes em situação de vulnerabilidade. Aqui no Brasil, restaurada, a Igreja de São Pedro reabre em celebração aos fiéis. A reforma do templo teve o trabalho de 40 profissionais, liderados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E vamos falar hoje também dos altíssimos investimentos no campo. O Show Rural de Cascavel, maior feira agropecuária do Paraná, bateu recorde em público. Foram movimentados nada menos do que 5 bilhões de reais em negócios. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Os benefícios de fevereiro do Bolsa Família e também do Auxílio Gás começaram a ser liberados nesta segunda-feira, dia 13, pela Caixa. O valor médio que deve ser recebido pelas famílias cadastradas é de R$ 614,21. No caso do Bolsa Família, os primeiros a receber, que estão incluídos na rodada de pagamentos liberada hoje, são aqueles beneficiários que têm o número de identificação social, o NIS, com final 1. Da mesma forma, o Auxílio Gás será liberado primeiro a este grupo. O valor do Auxílio Gás hoje equivale ao total do preço médio do botijão de 13 quilos. Detalhe é que ele é pago a cada 2 meses. Amanhã, a liberação do benefício será para quem tem NIS final 2 e assim sucessivamente até o próximo dia 28 de fevereiro, quando todos os beneficiários já deverão ter recebido os recursos previstos para este mês referentes aos 2 programas. Neste mês de fevereiro, os beneficiários ainda não poderão contar com aqueles R$ 150 extras previstos para serem entregues aos que têm crianças de 0 a 6 anos de idade. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, é um recurso que deve começar a ser liberado a partir do mês de março. Um recurso a mais aí muito esperado por quem tem criança pequena. Hoje, 21.900.000 famílias estão cadastradas no programa Bolsa Família e recebem o benefício em 5.570 municípios do país. O valor mínimo transferido é de R$ 600. A gente continua a falar sobre o Bolsa Família porque, olha só, uma revisão começou a ser feita no cadastro com os nomes dos beneficiários do programa. Isso porque já há suspeita de que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, vou repetir, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que hoje fazem parte do programa, há suspeita de que essas pessoas estejam em situação irregular. O ministro Wellington Dias realizou uma visita a uma cozinha solidária localizada no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, que fica a 34 quilômetros de Brasília. Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa e disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem tem grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. O ministro falou ainda sobre as novas regras para o empréstimo consignado, que tem como garantia o Bolsa Família. De acordo com portaria publicada, o limite de desconto será de no máximo 5% do valor do benefício, com o número máximo de 6 parcelas. O Wellington Dias destacou o caráter emergencial do Bolsa Família e disse que o governo vai incentivar o empreendedorismo com programas que serão lançados em breve. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário.
ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. E agora eu quero trazer um alerta para aquelas pessoas que usam os cartões para fazer pagamentos no dia a dia. Olha só, os golpistas estão de olho nos pagamentos naqueles de cartões por aproximação. E os cuidados para evitar esse golpe precisam partir não apenas do consumidor, mas também dos comerciantes. O pagamento por aproximação do cartão de crédito ganhou popularidade. Não ia demorar para um golpe surgir. Como é que ele acontece? É a evolução de um vírus antigo, denominado Prelex, que faz atualmente com que o cliente que utilize um cartão com a tecnologia de aproximação, ele força o cliente a inserir o cartão na maquineta. Isso não é recomendado. O vírus faz com que a máquina emita o seguinte comunicado: erro de sistema, insira seu cartão. Isso pode acontecer no exercício cotidiano das compras e vendas, etc. Isso pode acontecer. Mas em alguns casos, repito, isso não aconteceu aqui ainda, mas em alguns casos pode ser exatamente esse vírus atuando. Por conta disso, os lojistas precisam tomar todos os cuidados. Esses cybercriminosos, eles entram em contato com um comerciante, um lojista, com aquela história, né? Entrando ali tentando ludibriar os comerciantes, dizendo: olha, aconteceu algum problema com a sua maquininha, a sua máquina precisa de uma atualização, de uma manutenção, e na hora que esse comerciante cai nessa conversa e concede o acesso ou clica no link enviado por esses cybercriminosos, eles conseguem ter acesso total à máquina. O golpe ainda é pouco aplicado aqui no Ceará, mas é ideal que todos conheçam para não cair. A Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Ceará alerta para os problemas causados pelo crime, já que a responsabilidade do golpe e até mesmo a recuperação da quantia perdida requer muito tempo. Porque tem esse tempo normal do trâmite judiciário, mas gera uma dor de cabeça que eu acho que é um dos maiores danos, né? A dor de cabeça tanto para o consumidor, para o comerciante, são as pessoas mais lesadas nesse golpe, né? Se o pagamento por aproximação for negado, o ideal é você pedir para trocar a maquininha. Se não for possível, mude a modalidade de pagamento para à vista ou transferência Pix, por exemplo. Mas se você ainda não se sentir seguro, desista da compra para não ser vítima de um possível golpe. Mas se você cair nele, a recomendação é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Tanto o comerciante quanto os consumidores em geral, eles podem vir a ser vítima desse golpe. Vindo isso a acontecer, a gente recomenda sempre que recorra à delegacia de polícia mais próxima, preferencialmente aquela do endereço, que seja responsável pela circunscrição do endereço da vítima, seja ela o comerciante, seja ela o consumidor, e registre o competente boletim de ocorrência. É importante, né, ficar atento aí à possibilidade desses golpes. E olha só, se há golpe com as maquininhas que usam o sistema de pagamento por aproximação, por trás de uma caixinha usada em casa por muitos e muitos brasileiros para localizar os sinais de TV a cabo, também pode estar uma armadilha. Especialistas em tecnologia afirmam que criminosos têm chances de assumir o controle dos softwares instalados no equipamento para ter acesso a dados e informações de usuários. E é também por isso que as caixinhas da TV Box viraram agora alvos na Anatel no combate à pirataria. Um aparelho que adiciona funções à televisão, mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo e que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor. É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil e que está no foco do novo plano de combate à pirataria divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores que permitem que usuários acessem serviços por assinatura sem o pagamento de mensalidades, de forma clandestina, com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras. Por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. A Anatel informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Segundo a agência, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022
constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box para captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. O alerta está dado, gente. Vamos falar de educação agora, porque começam na próxima quinta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o portal Acesso Único do Ministério da Educação até 24 de fevereiro. O site disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com financiamento especial para cursos superiores. Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos para São Paulo agora, porque uma cratera interditou uma avenida na zona oeste da capital paulista. O buraco gigante foi causado por obras na rede de esgoto. Rompeu e danificou o trecho de uma avenida do bairro Butantã. O buraco foi provocado por uma obra da Sabesp. A intervenção estava sendo executada num coletor de esgoto que rompeu e danificou a Eliseu de Almeida entre a Avenida Ministro Lauro Ferreira até a Rua Santa Albina. A Prefeitura alterou o trânsito na região para tentar minimizar os impactos do acidente. A faixa reversível na Avenida Eliseu de Almeida está funcionando no sentido Taboão da Serra e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego fazem o controle do trânsito da região, que é uma das mais movimentadas da Zona Oeste. A Sabesp afirma que o fornecimento de água no bairro não foi comprometido. Esta é a segunda vez que um buraco se abre nesta via em menos de um mês. Em janeiro, a avenida havia sido interditada por uma cratera que abriu por conta de problemas na rede de esgoto. E uma semana depois do naufrágio de uma embarcação de passeio que estava na região da ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, os corpos de duas vítimas que ainda estavam desaparecidas foram encontrados na noite do último domingo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que os corpos eram justamente dos desaparecidos no naufrágio da traineira Caiçara, ocorrido no dia 5 de fevereiro. Foram encontrados os corpos de Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e de Isabel Cristina de Souza Borges, de 35 anos. Com os dois corpos resgatados ontem à noite, o número de mortos na tragédia na Baía de Guanabara subiu para 8 pessoas. Os dois corpos foram avistados por pescadores perto da base da Esquadra Brasileira, já do lado de Niterói, da Baía de Guanabara. Outros 6 ocupantes da traineira Caiçara escaparam com vida. Parentes das vítimas reclamaram da demora no atendimento do IML para a liberação dos corpos. O Pauta Aberta mostrou na semana passada que a traineira Caiçara voltava de um passeio perto da ilha de Paquetá, no litoral carioca. Uma tempestade com fortes ventos acabou virando a embarcação de cabeça para baixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5 horas e 25 minutos da tarde para atender ao acidente. 6 sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pelo local. Além das 2 vítimas encontradas ontem à noite, perderam a vida no naufrágio Caio Gomes da Silva, de 3 anos, Eduardo Borges da Silva Correia, de 14 anos, Evandro José de Sena, 55 anos, Everson Costa de Assunção, de 45 anos, Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos, e Michele Bayer de Moraes de Sena, 43 anos. Triste episódio, da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Vamos falar de saúde agora, gente. A cada 2 ou 3 anos, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, publica um documento em que faz projeções sobre os números de casos e mortes relacionados aos tumores mais comuns na população brasileira. E pela primeira vez nessa série histórica, o INCA incluiu o câncer de pâncreas como um dos mais frequentes no nosso país. O INCA estima que em 2023 serão diagnosticados 10.980 casos de câncer de pâncreas no país.
Segundo o documento, o aumento da incidência desse tumor acontece nas regiões economicamente mais desenvolvidas e já aparece entre os 10 tumores que mais acometem as mulheres das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A taxa de letalidade também está em ascensão. Entre 2011 e 2020, as mortes por ano relacionadas a essa enfermidade saltaram de 7.700 para 11.800, um aumento de mais de 50%. Em números absolutos, o INCA calcula que em 2020, o câncer de pâncreas matou 5.882 homens e 6.011 mulheres. Isso faz com que esse tumor seja o 7º mais mortal para eles e o 5º para elas. O pâncreas é uma glândula responsável por produzir a insulina, um hormônio essencial no aproveitamento da glicose como fonte de energia para as células trabalharem. E a tendência de subida não é apenas nacional. Nos Estados Unidos, cientistas apontam que o câncer de pâncreas se tornará o 2º tipo mais letal, atrás apenas dos tumores de pulmão. Os números de casos também vão se elevar em mais de 65% entre os americanos nas próximas 2 décadas. Agora nós vamos para Recife, gente, porque a cidade acaba de ganhar um presente neste mês de fevereiro, a poucos dias do início do carnaval. A Igreja do Pátio de São Pedro, ou Catedral de São Pedro dos Clérigos, depois de 2 anos fechada para reformas, foi reaberta ao povo, reaberta aos fiéis. Uma estrutura arquitetônica valiosíssima que também conta um pouco da história do Recife. Viva a impressão de deleite e admiração. Para todo lado, beleza. Do todo aos detalhes. Essa é a Concatedral de São Pedro dos Clérigos do Recife, ou simplesmente a Igreja do Pátio de São Pedro. Depois de 2 anos de restauração, uma missa presidida por Dom Luiz Pepeu, arcebispo emérito de Vitória da Conquista e vigário-geral de Olinda e Recife, marcou a reabertura do templo para os fiéis. Depois de alguns anos de trabalho intenso, dedicado também. Então, hoje temos este novo, ou já antigo também, cartão postal da cidade do Recife, a Igreja de São Pedro dos Clérigos. O douramento dos detalhes talhados na madeira provoca suspiros. Remete ao divino, coisa do céu. Cerca de 40 profissionais participaram do trabalho, liderados pelo IFAM, sob a supervisão da Comissão das Irmandades da Arquidiocese. É uma alegria participar deste momento histórico em que a Igreja de São Pedro dos Clérigos, pertencente aos padres da Arquidiocese de Olinda e Recife, reabre as portas. E temos a gratidão ao governo federal, ao IFAM, por ter possibilitado a devolução das cores originais a este lindo templo que é símbolo da cidade do Recife. Como o Pátio de São Pedro é polo do Carnaval do Recife, a Prefeitura vai colocar tapumes para proteger o local. E após as festas, o reitor, Padre Augusto César, vai poder celebrar as missas na Concatedral novinha, um presente para a cidade do Recife, que aguardava essa reabertura há um bom tempo. A gente convida as pessoas a virem conhecer, a poder acompanhar de perto esse restauro, que ficou belíssimo e que é um grande patrimônio, não só para o Recife, mas para o Brasil como um todo. A ideia é que, a partir de agora, a igreja dê mais vida ao pátio, oferecendo aos recifenses e visitantes a palavra e o pão numa moldura dourada. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Vamos para o intervalo agora, gente. No próximo bloco a gente traz as notícias internacionais. Os números de mortos no terremoto na Síria e na Turquia, eles se aproximam dos 40 mil. E o Papa faz um apelo por orações e ajuda aos sobreviventes. No próximo bloco também a gente vai mostrar os resultados do Show Rural 2023. O Show Rural bateu recorde de público e movimentou mais de 5 bilhões de reais em negócios. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Vai ser o noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia.
Vamos de notícias internacionais agora. Nós trazemos informações da Síria e da Turquia. Por lá as buscas continuam e por milagre há notícias aí de que pelo menos 2 pessoas, uma mulher e uma criança, foram resgatadas nesta segunda-feira, mais de 168 horas depois do tremor. Infelizmente, os números dessa tragédia disparam a cada dia. Já são mais de 37.300 mortes confirmadas em consequência do terremoto que destruiu dezenas de cidades na Síria e na Turquia. Sob as toneladas de escombros, aonde possa haver um pequeno raio que seja de esperança, há trabalho dos socorristas nas cidades da Turquia e da Síria atingidas pelo terremoto do dia 6 de fevereiro. E para alegria, para alívio de todos os envolvidos nas buscas, na madrugada desta segunda-feira, mais de 160 horas depois do tremor, foram encontradas na Turquia pelo menos 2 sobreviventes, uma menininha de 4 anos e também uma mulher. Nesta segunda-feira pela manhã, os números oficiais confirmavam 31.643 mortes na Turquia, 5.714 vítimas fatais na Síria. Como já afirmava na semana passada, a ONU trouxe hoje com mais ênfase o alerta de que as buscas por sobreviventes estão muito perto do fim. Há poucas chances hoje de que os socorristas encontrem pessoas com vida nas montanhas de concreto que estão pelas cidades atingidas. Por conta disso, a Organização das Nações Unidas destacou nesta segunda-feira que o foco a partir de agora deve ser garantir abrigo aos que perderam tudo e garantir, além disso, outras condições básicas aos sobreviventes e desabrigados. Neste momento, as operações de resgate são mais lentas. Depois da tragédia do desabamento de milhares de edifícios com o terremoto, a Justiça da Turquia anunciou agora que foram abertos pelo menos 130 processos contra empreiteiros suspeitos de erguer novos empreendimentos nos últimos anos sem seguir as regras de engenharia que tornariam essas edificações mais resistentes em casos de tremores. De acordo com informações do Ministério da Justiça, pelo menos 3 pessoas já foram presas na Turquia. Um desses investidores foi preso no aeroporto de Istambul, quando deixava o país. No domingo, com olhos nos 2 países, do Vaticano, o Papa Francisco fez um apelo por mais apoio às vítimas dessa catástrofe. Vamos nos manter perto das comunidades afetadas pelo terremoto na Síria e na Turquia com orações e apoio concreto. Estava vendo na televisão as imagens desta catástrofe, a dor das pessoas que estão sofrendo com o terremoto. Vamos rezar por elas, não vamos nos esquecer. Vamos rezar e pensar no que podemos fazer por elas. Preghiamo per loro, non dimentichiamolo. Preghiamo e pensiamo cosa possiamo fare per loro. No meio do caos em concreto e num esforço para resistir ao frio de um inverno congelante na região, as equipes de resgate locais e internacionais não param. É preciso dar força à esperança de ainda achar sobreviventes. É preciso remover os estragos ainda incalculáveis. É preciso retirar com dignidade os corpos dos que não resistiram. Reconhecer essas vítimas para ainda, lá na frente, superar a tristeza dessa tragédia. E no domingo chegou ao Rio de Janeiro um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, com sobreviventes. Entre esses passageiros estavam brasileiros e também estrangeiros. No total, 17 pessoas vieram da Turquia depois de passar pelo terror, que foi esse terremoto. Foi pouco mais de 1 minuto de terra tremendo. Uma eternidade para a brasileira Amina, que morava há 4 anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta. Era como se tivesse um bicho remexendo, assim, sabe, revirando tudo. A impressão que eu tive era que estava acabando tudo, sabe, não tinha outra comparação. Aquelas coisas que a gente vê de longe em filmes, só que bem pior.
Rania morava em Adana, na Turquia. Ela nasceu na Síria e foi para o Brasil a primeira vez há 4 anos, em busca de um lugar sem guerras. Foi no Brasil que teve as 2 filhas e é por causa delas que a família está de volta ao país, dessa vez fugindo dos tremores de terra na Turquia. Rania diz que tem orgulho das filhas serem brasileiras. Ela já tinha interesse em voltar. O terremoto apressou as coisas. Agora, diz, quer ficar de vez no Brasil. Suelen está voltando com o marido turco e a filha de 4 anos, depois de uma temporada de 1 ano e meio em Adana. O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né, por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente, por todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia, porque é um país incrível, que eu amo a Turquia de verdade. E se não fosse tudo isso, eu ainda iria permanecer lá. Histórias que se assemelham e se cruzam. As 17 pessoas que retornam ao Brasil neste avião compartilham sentimentos como a tristeza pelo que presenciaram na Turquia e o alívio por poder recomeçar a vida do outro lado do Atlântico. São brasileiros, sírios, turcos que vivenciaram um dos piores desastres naturais deste século. Yulis é colombiana. Após os tremores em Adana, passou 2 dias abrigada em um restaurante com outras 200 pessoas. Desesperada para sair da Turquia, conseguiu na embaixada brasileira o suporte que precisava para ficar mais perto de casa. As portas se abriram para o Brasil e estou aqui. Bom, se do outro lado do planeta, né, milhões e milhões de pessoas ainda enfrentam aí as consequências do terremoto que atingiu fortemente a Turquia e a Síria, aqui, pertinho da gente, né, os argentinos passam por um verão especialmente quente, com temperaturas que beiram os 40 graus em várias regiões. Alertas foram emitidos em mais de 10 províncias do país. A Argentina sofre com uma onda de calor de verão sem precedentes nas últimas 6 décadas, que colocou 9 províncias do centro e do norte em alerta. O país registra há vários dias a 8ª onda de calor deste verão, com temperaturas de quase 40 graus Celsius. Na última década, não eram registrados mais do que 4 ou 5 episódios parecidos por temporada, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Considerados todos os trimestres de novembro a janeiro contabilizados pelo órgão oficial, o atual de 2022-2023 foi o mais quente desde 1961. Em Buenos Aires, moradores começaram o sábado com uma temperatura que ultrapassou os 36 graus Celsius. As sucessivas ondas de calor em território argentino começaram em novembro. O SMN emitiu um alerta laranja no sábado para temperaturas extremas para as províncias de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa e Buenos Aires, além de um alerta amarelo para Córdoba, Entre Ríos e San Juan. Na Patagônia, as temperaturas chegaram a 42 graus Celsius na quinta-feira, na costa da província de Rio Negro, mas mudanças nos ventos de oeste ou sudoeste amenizaram a situação e reduziram as temperaturas. Durante 2022, o ciclo Laninha do fenômeno El Niño elevou os recordes históricos de temperaturas em toda a Argentina, onde a seca afetou o plantio e a colheita das lavouras, podendo custar perdas superiores a 10 bilhões de dólares. Da Argentina, de volta aqui para o Brasil, para o estado do Paraná. Você que é aqui da região, está procurando emprego? O repórter Lucas Marconsoni traz informações. Confira. Informação boa para quem está à procura de emprego, porque as agências do trabalhador e postos avançados de todo o Paraná abrem a Semana do Carnaval com mais de 14 mil vagas disponíveis, com carteira assinada em diversos segmentos: indústria, comércio, agropecuária e serviços. Para preenchimento imediato de postos de trabalho na capital paranaense, são oferecidas oportunidades para as funções de auxiliar de cozinha, atendente balconista, costureira, padeiro e colocador de piso vinílico. Então, se você está interessado em uma dessas vagas disponíveis nas agências do trabalhador de todo o Paraná, das 7 da manhã às 5 horas da tarde é o horário de funcionamento. Olha, gente, o carnaval está chegando e em Olinda, Pernambuco, a decoração para os dias da folia está quase pronta.
Quem chega na Praça do Carmo, um dos pontos turísticos da cidade, já se depara logo com um painel aéreo gigante. E o que não falta são foliões ansiosos pela chegada do carnaval, que aproveitam para tirar fotos da decoração, que já está quase pronta. Tá lindo, né? Os enfeites aí que fizeram aqui na cidade, aqui no Carmo, né? Praça do Carmo de Olinda. A estrutura para o carnaval vai contar com 10 pontos de decoração, com um total de mais de 4.000 metros quadrados de enfeites espalhados pela cidade. Um deles é esse aqui na Avenida Liberdade, que tem encantado quem passa por aqui. Tá perfeita, arrasaram na decoração. Eu tô encantada, eu fiquei assim, ficou parecendo ano passado, mas me surpreendeu também, porque cada pecinha dessa é muito difícil de colocar, né? Eles arrasaram. E a abertura da festa aqui em Olinda está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16, com um cortejo especial do Homem da Meia-Noite, da Mulher do Dia e do Menino da Tarde, que saem às 6 horas da noite do Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura de Olinda, em direção à apoteose da festa na Praça do Carmo. Lá, os foliões vão assistir a shows de Alceu Valença e Elba Ramalho. Na sexta-feira, a gente não pode deixar de falar também que vai ser a sexta, né, pela primeira vez em Olinda, a sexta do Brega, com Priscila Senna, Rafaela Santos, Conde Sobrega, Dani Miller, Banda Sentimentos. Então vai ser, esse carnaval promete. Esse carnaval promete, é uma festa que já em muitas cidades do país, nas grandes cidades do país, já começou. Mudando de assunto um pouco, para um ambiente um pouquinho mais calmo, olha só, gente, em 5 dias, com recorde de público, no maior evento de agronegócios e tecnologia da América Latina e referência no mundo inteiro, o Show Rural de Cascavel agitou o agronegócio do país em fevereiro. Por lá, um dos destaques apresentados foi a produção de queijos finos, desenvolvida pelo Bioparque. Nós vamos mostrar para você a história da Cirlei, que largou a carreira de professora para investir na deliciosa produção de queijos. A Cirlei trabalhou na área da educação por 35 anos. Moradora da área rural, ela decidiu mudar o rumo de sua vida e partir para novos negócios. Trocou a escola pelos queijos finos. Quando eu conheci o projeto de queijos finos, eu me encantei, até porque isso está na veia, está no sangue, porque eu sou filha de agricultores, já tinha crescido com esse cheiro, com esse gosto, né? E você agregar um valor, agregar um padrão a um produto é excepcional. Isso me trouxe encantamento e eu fiz a transição da educação depois de 35 anos para um outro tipo de educação, que é a biotecnologia, ou seja, agregar valor fazendo queijos. Todo o processo de produção e fabricação, Cirlei aprendeu por meio de um projeto de pesquisa oferecido pelo Bioparque, parque tecnológico que fica em Toledo, no oeste do Paraná. A ideia é promover a produção de queijos finos com tecnologia e inovação para o campo, aproveitando que a região é uma importante bacia leiteira do país. É uma forma do Bioparque desenvolver tecnologia no laboratório de queijos finos, desenvolvendo um produto de alto valor agregado e entregar para a comunidade uma solução, seja desenvolvendo o produtor rural lá na propriedade leiteira dele, com a possibilidade dele estar agregando valor na sua propriedade e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida, colocando dinheiro no bolso dele, como também para a nossa comunidade, a nossa sociedade em geral, disponibilizando acesso a esses queijos finos que muitas vezes não eram encontrados aqui na região, só em grandes centros, e quando não tendo a necessidade de ser queijos importados. Além da tecnologia para a produção, existe todo um acompanhamento para os produtores dos queijos, desde um diagnóstico da propriedade, auxílio na parte documental para registro do produto, suporte para a estruturação da agroindústria, apoio para o desenvolvimento das embalagens e mentorias especializadas. Tudo gratuito. Atualmente são 11 variedades de queijos finos que já estão em comercialização e que foram desenvolvidos pelo Bioparque em Toledo. E um dos lançamentos aqui do Show Rural é esse daqui, o Saint Marcelin, que tem uma tecnologia francesa. E eu vou experimentar. Ganha a comunidade tendo acesso a esses produtos. Posso falar? É muito bom. E não sou só eu que estou dizendo não. O Juliano estava em Minas Gerais na semana passada, região conhecida pela grande produção de queijos, e garante que o produzido aqui no Paraná não perde nada para os tradicionais.
Final de semana eu estava em Minas e é complicado você comprar um queijo lá para transportar. Então hoje nós temos uma qualidade na cidade de Toledo, Cascavel. É muito bom ter isso. Não perde nada para a capital do queijo lá de Minas. Não perde nada e tá do lado de casa, né? E o que era uma paixão virou agora uma oportunidade de negócio. Produzir um alimento de valor agregado é o que me trouxe encantamento e eu vi uma possibilidade de negócio, porque existe um campo na região ainda descoberto com relação a isso e eu estou aproveitando essa oportunidade. Então, daqui para frente, como que a senhora se vê? Produzindo queijos? Com certeza, produzindo queijos finos e vendendo muito queijo. Pois é, a produção de queijos finos é mais um destaque, né, a surpreender o público que acompanhou o show rural de Cascavel, a produção de queijos finos que já mudou a vida da ex-professora da dona Cirlei. E depois dessa bonita reportagem que mostra também um pouquinho histórias de vida, a gente se despede. Pauta Aberta fica por aqui, nós temos novo encontro marcado para amanhã. Tchau, tchau e até lá.